Olá, irmãos e irmãs, membros, frequentadores, simpatizantes, amigos e amigas da Primeira Igreja Batista aqui em Botucatu. Estamos nós novamente aqui na nossa celebração online. Estou eu de volta aqui no meu escritório. Lá estão Ruben Alves e Dietrich Bonhoeffer. Eu não gostaria de estar aqui gravando, não gostaria de estar aqui na minha sala. Eu gostaria de estar com você lá na nossa igreja. Eu gostaria que você estivesse lá na nossa igreja, mas nós não podemos. Nós estamos diante de 270 mil mortos. Enquanto eu gravo esse vídeo, nós já estamos em 272 mil mortos. Domingo, quando essa mensagem estiver no ar, nós já teremos ultrapassado esse número. A morte está no ar, literalmente. E como igreja nós queremos respeitar a dor de todas as pessoas que estão perdendo seus parentes e amigos e familiares. Respeitar a ciência que nos pede fique em casa. Respeitar as autoridades responsáveis que nos pedem não façam celebração, não façam cultos. Nós somos igreja de Jesus, parceira da vida. Igreja do Cristo, parceira do bem comum. Por isso nós ouvimos a ciência. Nós ouvimos as pessoas coerentes com o Evangelho e respeitamos. Por isso estamos aqui hoje, nesse ambiente, embora não gostaríamos, não queríamos, mas nós respeitamos. Eu espero que seja um tempo de refrigério para a sua alma. Eu espero que seja um tempo de edificação para você, aonde você estiver e quando você estiver. Que esse momento da nossa comunhão, esse momento onde nós vamos dar sequência na nossa série de mensagens sobre mulheres da Bíblia, que você possa aprender sobre Jesus, sobre Deus, que você possa ser inspirado pela manifestação do Espírito através de tudo que nós fizermos aqui, dos louvores que virão daqui a pouco. Eu espero que você seja muito edificado, muito edificada pelo que nós estamos fazendo aqui. Essa é a nossa oração. Essa tem sido a minha preocupação como pastor, edificar a igreja de Jesus. Não eu como edificador, mas como pastor que quer que as pessoas sejam edificadas em Jesus de Nazaré. Essa tem sido a minha preocupação. Tenho conversado com a liderança, o tanto que isso me inquieta, saber como que as pessoas estão se alimentando, como que as pessoas estão se edificando, em que as pessoas estão se edificando. E eu oro por vocês, todos vocês, para que vocês sejam resguardados na presença do Senhor Jesus, sejam cheios da presença do Espírito Santo e que a graça e a misericórdia os alcancem onde vocês estiverem. Amém? Nós vamos ter o nosso momento de louvor. Enquanto nós temos o nosso momento de louvor, eu quero dizer para você pode fazer a sua partilha e eu conclamo, convido, peço, quase que imploro, não deixe de fazer a sua partilha. Porque nós precisamos cuidar da nossa casa. A nossa igreja, ela não é uma igreja rica. A nossa igreja não é uma igreja que alguém sustenta, sei lá como. A nossa igreja se sustenta com cada um de vocês. Aí você pode pensar, ué, pastor, minha contribuição é tão pouca. Não, nós não estamos falando de quantidade, nós estamos falando de comunidade. Um pouquinho de cada um é a maneira com a qual nós vamos sustentar a nossa comunidade, que está enfrentando crise já há alguns anos. Eu não quero acreditar que nós estamos passando por crise financeira porque nós estamos pregando uma mensagem de libertação, onde você não é mais obrigado a dar dízimo, a gente não negocia com Deus, a gente não barganha com Deus. Eu não quero acreditar nisso. Porque se você tem deixado de contribuir na igreja, porque você me ouviu dizendo que você não é obrigado, na realidade você precisa estudar a Bíblia de novo e pedir para que o Espírito Santo entre na sua vida. Porque tu não é convertido nem convertida. Se você tem deixado de contribuir na nossa comunidade porque você não gosta do que eu falo, não gosta do que eu penso, eu oro para que você também se converta. Eu oro para que você mude de vida. Porque não é sobre concordar ou discordar comigo.
ou com a minha mensagem, ou o que a gente faz ou deixa de fazer lá. É sobre a comunidade que você pertence. Se você tem deixado de contribuir porque tá difícil fechar as suas contas, tá difícil para você pagar o basal da sua família, eu entendo e oro por você. E digo, cuide da sua casa e cuide da sua família. Mas se você tem sido abençoado por Deus e nada tem te faltado, compartilhe. O número da nossa conta está aqui embaixo. O QR Code está aí disponível para vocês. O nosso irmão Ricardo, como a gente já tem enviado as mensagens, tem feito todo um programa para que a gente possa sustentar a nossa comunidade, continuar com os nossos projetos. Então o que nós estamos fazendo? Facilitando o máximo para que você entre nos nossos projetos. Você não simplesmente dê dinheiro ou deixe de dar dinheiro. Não, nós queremos que você faça parte da comunidade. Pertença à nossa comunidade. Exista na nossa comunidade. Essa é a minha oração. Por mim, por você, por todos nós. Para que a gente continue a repartir, contribuir com voluntariedade, com generosidade, como gratidão a Deus pelo que Ele tem nos dado. Nós vamos ter os nossos louvores agora, as canções escolhidas para esse momento. Você pode deixar ela alto na sua casa aí, sem incomodar o vizinho, mas que seja um tempo de oração, de cântico, de lembrança da nossa comunidade. Ore por todos e todas que têm perdido pessoas nessa pandemia. Ore por esse caos, mas não apenas isso. Faça a sua parte, fique em casa. Pare de compartilhar fake news. Pare de apoiar aqueles que negam a morte, que negam a pandemia, que negligenciam o uso de máscara, que espalham fake news, que promovem o caos. Deus nos deu inteligência. Deus aniquilou o pecado e não a nossa mente e nem a nossa inteligência. Converter-se a Deus é converter-se ao próximo, é pensar no próximo e viver como quem cuida do próximo. Eu oro por mim e por você nesse tempo. Que Deus nos abençoe. Cantemos com nossa equipe de louvor. Daqui a pouco eu volto para ministrar a palavra, dando sequência à nossa série de mensagens Mulheres da Bíblia. Amém. Deus abençoe vocês. Quero ver, Senhor, te
bom depois de cantarmos, de celebrarmos, através das nossas vozes, da nossa música, do jeito que a gente faz música, nós vamos continuar celebrando, nós vamos continuar louvando a Deus, agora por conta da palavra que Ele nos traz aos nossos corações. Nós estamos na série de mensagens Mulheres da Bíblia, nesse mês que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, o Dia Universal da Mulher, o Dia Mundial da Mulher. E eu queria fazer um pequeno adendo nessa data. Eu estava conversando com uma mulher e ela disse assim, meu marido não me deu parabéns pelo Dia da Mulher. E na minha cabeça eu pensei, mas não é um dia para se dar parabéns, não é o dia dos namorados, não é aniversário de casamento. O 8 de março, celebrado alguns dias atrás, não é uma data romântica, é uma data política. O dia 8, o Dia Internacional das Mulheres, é um dia de nós celebrarmos as conquistas das mulheres no mundo, que até pouco tempo atrás não poderiam votar, que até pouco tempo atrás não eram consideradas pela Constituição, que até pouco tempo atrás não tinham o direito de poder trabalhar fora, não podiam usar calça jeans. E até os dias de hoje, por exemplo, uma das defesas para a agressão de um homem a uma mulher é a defesa da honra. Se Deus quiser, logo isso vai cair, porque não existe violência que se justifica, nem pela honra. Mas essa é uma herança que nós trazemos de uma tradição patriarcal, uma cultura patriarcalista, machista, misógina, de desigualdade de gênero. Então, o dia 8 de março não é uma data romântica. Você, mulher, não romantize essa data. É o meu dia, então... Não. É uma data política para você trazer à memória as conquistas que foram realizadas até o dia de hoje. E olhar para frente para o tanto que ainda precisa ser feito. Para que os números alarmantes que nós temos em nosso país diminuam. Para que a violência que vocês mulheres sofrem no dia a dia, na empresa, no trabalho, em casa, diminua. Então, feliz Dia das Mulheres. Para todas as mulheres. E nós estamos falando dessas mulheres. Mulheres de hoje, mulheres do futuro. E olhando para a Bíblia, mulheres do passado. E na genealogia de Jesus existem 5 mulheres. E nesse mês de março, entrando o mês de abril, nós vamos conversar sobre essas 5 mulheres que estão na genealogia de Jesus. Nós vamos olhar para elas para tentar entender Deus. Por que essas mulheres estão na genealogia de Jesus? Quem são elas? E ao olhar para elas, nós vamos aprender muito sobre Deus, sobre quem é Deus. E você vai ficar surpresa com o que você vai ouvir, eu tenho certeza. Mas eu oro para que seja edificante para você. Eu oro para que seja transformador para a sua vida, essa nossa série. Na semana passada, eu trouxe à igreja a história de uma mulher injustiçada que não se rendeu. É a primeira mulher da história da genealogia de Jesus, Tamar. Tamar foi injustiçada e não se rendeu. E aí nós aprendemos. O que Deus tem a ver com isso para nós hoje? Deus escolheu uma mulher que se vestiu de prostituta cultica. A deusa Zera. Deus olhou para essa mulher e justificou a causa dela. Mas a história diz que ela enganou o sogro, teve relação sexual com o sogro. E Deus a honrou. Lembre-se, nós vamos ficar surpresos com esse Deus. E o que esse Deus fez na vida dessas mulheres.
É impressionante. Então Tamar foi honrada, foi justiçada diante da sua injustiça. E hoje nós vamos olhar para Raabe. Raabe, a segunda mulher da genealogia de Jesus. Você vai abrir comigo aí a sua Bíblia, no livro de Josué, o primeiro livro depois do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois do Pentateuco vem Josué. Você vai abrir no capítulo 2. E todo o capítulo 2 traz a história de Raabe. A história de Raabe com os espias. O que estava acontecendo aqui? O povo de Israel estava para conquistar a cidade de Jericó. Mas era da tradição das conquistas mandar espias para observar a terra. Então Josué envia 2 espias para a cidade de Jericó. E o rei de Jericó descobre que os espias estão ali. E ao descobrir que eles estão ali, ele manda fechar a cidade e diz, olha, os espias de Josué, de Israel, estão aí. E esses 2 espias entram na casa de Raabe, diz o texto sagrado. E Raabe diz assim para eles, olha só que interessante. Sei que o Senhor, versículo 9, tá? Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Raabe, ela pertencia ao povo de Jericó, que não era o povo de Israel, ou seja, era um povo pagão. O rei mandou que fechasse a cidade, deu a ordem de alerta, porque existiam ali 2 espias. Mas Raabe ouviu falar do povo de Israel e do Deus de Israel. E ela creu. Porque ela diz assim, eu sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus acima dos céus e embaixo da terra. O tema da nossa mensagem hoje é Raabe, uma marginalizada que teve fé. Essa fé está aqui nessas palavras que ela disse, olha, não há Deus como Deus de Israel, nem nos céus, nem embaixo aqui na terra. Essa mulher teve fé. Mas vejam, eu preciso dizer isso para vocês, é muito importante nós compreendermos o Evangelho à luz de Jesus de Nazaré. E quando eu digo Evangelho, não digo só os 4 Evangelhos, eu digo todo o texto sagrado. Então vejam, se nós pegarmos esse texto e tirar ele da ótica hermenêutica de Jesus de Nazaré, nós vamos achar assunto e tema para os mais perversos, até os mais religiosos, puritanistas, para fazermos o que quisermos de acordo com esses contextos. Mas olhando com a ótica de Jesus, nós encontramos a coerência de Deus, nós encontramos a misericórdia de Deus, nós encontramos o quanto que Deus é um Deus que quebra todo o paradigma da religião. Então, nós aprendemos com essa mulher que teve fé e declarou a sua fé, e ela não apenas declarou, ela acolheu esses 2 espias. Ela disse, eu tenho fé no Deus de vocês, e o que vocês estão fazendo aqui, eu acredito nisso que vocês estão fazendo aqui. Essa é a fé dela. A fé dela coloca ela em ação. Então, aí ela diz, olha, não, eu vou esconder vocês. E ela colocou eles num terraço, e até os soldados saírem. Só que ela faz um pedido para eles. Ela faz assim, ó, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com minha família.
deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte, disse ela. Então veja, ela reconhece a Deus e ela pede misericórdia por ela e pela família dela. Mas vocês precisam entender uma coisa. Essa mulher era uma prostituta. Esse Deus é um Deus diferente. Primeiro, ele justifica Tamar, uma mulher que se vestiu de prostituta cultica e honra a causa dela. Agora nós temos a segunda mulher, na genealogia de Jesus, o Salvador do mundo. Uma prostituta. Não uma prostituta cultica, mas uma prostituta de profissão. Eu não vou entrar no mérito moral da questão, porque não cabe a mim fazer nenhum julgamento moral, eu só preciso aplicar o que a Bíblia pede para eu fazer. Uma prostituta. Alguém marginalizada. O que é alguém marginalizado? É alguém aquém da margem. Tem o limite da margem para dentro. A marginalizada ou marginalizado é aquele que fica aquém da margem, fora da margem. Não é abraçado pela margem, não está dentro da margem. Então, os marginalizados ficam para fora da margem, são excluídos, são esquecidos, não observados. E essa mulher marginalizada, por quê? Porque a prostituta, ela era como um instrumento. Só isso. Não tinha valor, não tinha vida, não tinha opção, não tinha nada. Então, não bastava ela ser mulher, ela era uma prostituta. Então, se a mulher já não tinha o seu valor e era tratada como propriedade pelo seu marido, pelo seu pai, pela família de homens, pelo patriarcado, uma prostituta tinha muito menos. Uma prostituta não era ninguém além daquela que sobrevive de satisfazer os desejos dos outros. Então, essa mulher, ela está na genealogia de Jesus. E eu e você, se estamos escrevendo, se nos é dado o poder de escrever a genealogia de Jesus, não sei se passou pela sua cabeça, mas nunca passou pela minha. Se nós tivéssemos a caneta de escrever, não, vou escrever aqui a história de Jesus. Como é que seria a história de Jesus? Nós colocaríamos mulheres, não sei se nem se colocaríamos mulheres, mas as mulheres de bom comportamento, de boa índole, mulheres de exemplo, mulheres, né? Mas Deus não. Deus colocou Tamar, uma injustiçada que fez o que fez, como eu já disse repetidamente, e agora, na segunda mulher da genealogia de Jesus, está Raabe. Então, você pode olhar comigo, você pode imaginar comigo os fariseus, os mestres da lei olhando e falando assim, cara, que parada é essa aqui? Deus é um Deus que faz o surpreendente. Deus é o Deus que faz o diferente. Deus é um outro ser que trabalha com outras lógicas das quais eu e você, dentro da nossa religião, não conseguimos entender. Por isso que nós precisamos dos óculos de Jesus, por isso que nós precisamos das lentes de Jesus, por isso que nós precisamos da mente de Jesus, por isso que nós precisamos do Espírito de Jesus, para compreendermos que Deus é e o que Deus faz. É por isso que nós precisamos da Bíblia. Mas nós não precisamos da Bíblia para sair destilando ódio e veneno e matar. Nós precisamos da Bíblia para que o Espírito fale com a gente através do livro sagrado. Para que através do que ele falar conosco através do livro sagrado, a gente faça o que Deus quer que a gente faça. É por isso que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus para interpretar esse texto, porque é verdade, você olha aqui, nós poderíamos falar, olha, tá vendo? Ó, basta reconhecer o Senhor e tudo que você pedir Ele vai fazer, porque essa mulher pediu, ela foi atendida. Então, se você tiver fé, peça que você vai conseguir. Se você for obediente, peça que você vai... Só que o texto continua dizendo que ela continuou prostituta.
Eu não sei o quanto isso é capaz de chocar você dentro da sua cabeça moralista, fundamentalista, mas lá no capítulo 6, depois da conquista de Jericó, depois da parada toda resolvida, olha só o que Josué diz. Capítulo 6, versículo 25. E Josué poupou a prostituta Raabe. Sabe, eu queria conversar com vocês. Deus, ele mora no imponderável. Deus, ele mora no impensável. Nós estamos falando da fé de alguém que está marginalizado. Nós estamos falando da fé de alguém que está marginalizada. Nós estamos falando de um Deus que olha para além das margens. Então, essa mulher, para finalizar a história, para a gente trazer a aplicação mais prática que eu quero trazer para vocês hoje, essa mulher, ela pediu para os soldados pouparem ela, a vida dela, da família dela, os bens da família dela, e lá no capítulo 6, ela foi atendida em todo o seu pedido. E essa mulher, você pode abrir comigo aí em Mateus, vai lá para Mateus, abre aí, ó. Vai lá para Mateus, no capítulo 1. Olha só que interessante. Raabe gerou a Boaz. E sabe quem foi Boaz? Boaz foi o homem que acolheu Ruth, que é a nossa próxima mulher. Então, essa história é maravilhosa. Esse Deus é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que escreve essa história e é um Deus que nos surpreende, porque primeiro Tamar, agora Raabe, uma prostituta. Esse é um Deus, o Deus que de fato é aquilo que Jesus disse: olha, eu não vim para os bons, mas eu vim para os maus, eu vim para os ruins, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Ele é o Deus que vai dizer no próprio livro de Mateus, e eu convido você a abrir comigo aí, abra o seu livro, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 23, esse é o Deus. Esse é o Deus. Você lê todo o capítulo 23, porque você vai entender que o que Jesus está dizendo. Porque o capítulo 23 é: Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Então Jesus, ele, nesse texto aqui de Mateus capítulo 23, ele vai dizer: ai de vocês, fariseus, sabe por quê? Porque vocês são moralistas, vocês são incapazes de compreender a Deus. Porque os religiosos, os fariseus, são incapazes de olhar além das margens. E Deus olha além das margens. Os fariseus são os grandes inimigos do ministério terreno de Jesus. Jesus morreu por todo ser humano. Jesus morreu por toda a humanidade, inclusive por os fariseus. Mas no ministério terreno de Jesus, no locus divino da existência, nos 3 anos de Jesus, do 30 ao 33, como diz a história, os inimigos desse persona humano são os fariseus religiosos. E o objetivo de Jesus é desconstruir toda essa lógica religiosa. Então eles são o alvo da mensagem de Jesus. Eles são o alvo da mensagem de Jesus. Mas é óbvio, fato, que o Cristo morreu para resgatar a todos, inclusive eles. E eu até acredito que muitos fariseus foram resgatados, salvos da sua cegueira. Mas o que eu quero dizer é que Deus, na história, escreve além das margens. Uma mulher marginalizada que teve fé. A fé dessa mulher fez ela ser vista além da margem. E não isso. Deus coloca ela na história de Jesus. Isso é fantástico. Na história de Jesus está uma marginalizada. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que nós precisamos aprender para quem nós olhamos. Nós olhamos e tendenciamos a olhar as margens, dentro das margens. Ah, esse pode, esse não pode, esse cumpre, esse não cumpre, esse é legal, esse não é legal. Mas nós nos esquecemos que Deus está observando além da margem.
Deus está se manifestando aos pequeninos. Por isso, nesse mesmo texto de Mateus 23, vai dizer assim, olha, bem-vindos todos vocês que estão aqui à minha direita, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive frio e vocês me vestiram, eu tive preso e vocês me visitaram. E os caras, mas quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram um dos meus pequeninos. Jesus chama os marginalizados de pequeninos. Os marginalizados são pequeninos para Jesus. Essa mulher é uma marginalizada. Só que em Deus agora ela entra para a genealogia de Jesus. Por quê? Para nos ensinar. Deus não está querendo falar assim, ó, tá vendo? Não, o que Deus está dizendo assim, ó, aprendam aonde vocês têm que olhar. Onde vocês querem olhar o que eu olho, vocês querem enxergar como eu enxergo, vocês querem viver como eu quero que vocês vivam, então olhem. Aprendam a olhar além das margens, porque eu olhei além das margens. Leiam a história de Raabe. Então, a história de Raabe vem para mim e para você nesse tempo de caos, nesse tempo pandêmico, nesse tempo de tanta tristeza, nesse tempo de tanto... nesse tempo de tanto ódio e de tanta propagação de ódio. Aprendam a olhar além das margens. Aqui atrás... Esse aqui, ó, é Dietrich Bonhoeffer. E eu estou lendo porque me encanta a história do sofrimento em Auschwitz. Não que me encanta o sofrimento, mas me encanta ler sobre isso. Me encanta positivo e negativamente. E Bonhoeffer foi um alemão foi um alemão que estava nos Estados Unidos, mas resolveu voltar para a Alemanha nos anos de 1941 a 1945, enquanto durou o Holocausto, porque ele queria salvar os judeus. Bonhoeffer foi um inspirado por essa ótica de Jesus, pelo texto que nós acabamos de ler de Josué capítulo 2. Ele olhou aqueles que estavam fora da margem. Ele morreu porque foi capturado enquanto tentava fazer um plano para matar Hitler. É interessante e contraditório, porque você pode pensar, não tinha que matar Hitler, mas eu não estou aqui para justificar, não quero perder tempo com isso, mas ele queria fazer algo para que a morte parasse de acontecer. Ele teve a sensibilidade de sofrer por aqueles mais de 6 milhões de judeus que morreram. Se você prestar atenção e ler sobre Auschwitz, Holocausto, Segunda Guerra Mundial, você vai aprender que os Hitlers do nosso tempo estão por aí promovendo o caos e a morte. Enquanto nós ficarmos olhando para dentro da margem, nós vamos fazer o jogo dos Hitlers do nosso tempo. E nós não vamos ter o olhar de Deus para além da margem, para os marginalizados, para os que estão morrendo. Por isso que cabe a nós, como Igreja de Jesus, aprendermos com essa grande mulher chamada Raabe, mãe de Boaz. Uma marginalizada que creu em Deus. E aprender com o olhar de Deus, que resgatou uma marginalizada, para nos ensinar a enxergar além das margens. Não caia nos méritos de que ela era uma prostituta ou no demérito de que ela continua uma prostituta. Não caia no mérito de que ela teve isso porque ela teve fé, então a fé move montanhas. Não caia no demérito de que isso aconteceu porque Deus tinha um plano para a vida dela. Não. Aprenda o que eu vou te ensinar agora. Aprenda o que eu vou te ensinar agora. Procure entender com a mente de Deus os textos sagrados através de Jesus de Nazaré. E você vai ser guiado pelo Espírito dele para compreender as Escrituras conforme a ótica da vida e para além das margens que matam. Assim, os textos
começam a nos trazer respostas sobre Deus. E não sobre poder. E não sobre por que curou um e não curou outro. Uma vez alguém me perguntou quantos que pesava a cruz de Jesus. Outra vez alguém me perguntou por que Deus restituiu tudo de Jó menos os filhos. O ditado oriental diz: o sábio aponta para a lua, o tolo olha para o dedo. O ditado oriental diz: o sábio aponta para a lua, o tolo olha para o dedo. Perguntas como essas que eu acabei de dizer que já me fizeram são perguntas de gente tola que está querendo saber sobre o dedo, quando Deus está apontando para a lua, para uma coisa muito maior. Então, quando nós falamos de interpretar textos sagrados, nós estamos falando de um Deus apontando para a lua, para que a gente olhe para a lua. Então, esse texto está aqui diante de nós hoje para a gente aprender sobre quem é Deus. Nós estamos falando sobre essas mulheres da Bíblia para dizer que Deus não rejeitou as mulheres. Quem rejeitava era o patriarcado religioso. Deus não é machista, como eu já ouvi também algumas pessoas dizer. A cultura que a Bíblia foi escrita era machista, tanto que a Bíblia tem a linguagem cultural machista e patriarcal. Simples assim. A Bíblia tem uma linguagem cultural patriarcal, simples. Mas e se você quiser olhar para o dedo, você olha para o dedo. O convite é você olhar para a lua. A lua são os óculos de Jesus. A lua são os óculos que Deus dá para a gente através do Espírito, para a gente compreendermos a vontade de Deus e fazermos a vontade de Deus. Esse é o meu convite para você no dia de hoje, meu irmão e minha irmã. Assim como Bonhoeffer, a gente possa ser inconformado com as margens. Assim como Raabe, aprendermos a crer em Deus e esperar que Deus nos acolhe na nossa marginalização. Eu e você somos marginais, hein? Todos somos marginais. Estávamos à margem, estávamos aquém, mas Jesus com seu amor nos resgatou. E cabe a nós, através desse amor que fomos resgatados, também resgatar todos e todas. Resgatar as mulheres dessa visão de objeto. Resgatar as mulheres dessa visão de subserviência ao homem e ao patriarcado. Resgatar as mulheres desse lugar de indignidade. Resgatar as mulheres desse lugar de desprezo. Eu não quero ser voz das mulheres, porque elas não precisam da minha voz. Elas têm voz. A gente só precisa combater o sistema marginalizador que silencia a voz das mulheres. Deus não silenciou nem silencia a voz das marginalizadas. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Eu espero que essa mensagem possa edificar o teu coração. Eu espero que você possa aprender a olhar com os olhos de Deus para as pessoas à sua volta. A cada dia, tá bom? Nós vamos encerrando a nossa celebração, nós vamos encerrando o nosso momento aqui de comunidade. Eu peço mais uma vez para você que você fique em casa, que você se cuide. Não é hora de escapadinha, não é hora de visitar o papai e a mamãe idoso. Respeite, pensando neles. Respeite a vida deles. Se cuidem. Quem puder, tome vacina. Quem puder, não se silencie e grite contra toda forma de opressão e de morte. Tá bom? Nós seguiremos daqui. Nós vamos informando vocês através das nossas redes sociais sobre as nossas programações, os nossos encontros online, porque até o dia 30 nós estamos impossibilitados de nos reunir no templo. Então nós vamos informando vocês a respeito de todas as nossas programações online, tá bom? Pelas nossas redes. Deus abençoe vocês, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, a consolação do Deus Espírito
esteja abençoando e cuidando de todos e todas, onde estiverem, quando estiverem e como estiverem, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Beijo no seu coração, meu irmão. Um beijo no seu coração, minha irmã. Paz seja com todos vocês. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Valeu.